Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha, eu estou aqui nesse lugar lindo, nesse lugar maravilhoso, com esse pôr do sol lindo, embora que tenha algumas nuvens, mas está um dia maravilhoso. E eu quero nesta hora, neste pôr do sol, neste final de tarde, eu quero deixar uma mensagem para vocês a respeito da Páscoa. E eu estava lembrando que Deus instituiu a Páscoa. E o povo de Israel estava ali no Egito, escravizado, né? Eles viviam ali no Egito e eram escravizados por Faraó. Passaram 430 anos de escravidão, mas o povo clamou e Deus levantou um libertador. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. E ali Deus usou Moisés para falar com Faraó, mas Faraó endureceu seu coração e não queria liberar o povo. Mesmo assim, foram várias tentativas e nós sabemos que vieram as pragas sobre o Egito. E nesse período, Deus falou com o povo de Israel. Deus falou para Moisés: Moisés, fala com o povo e ordena que cada homem separe para si um cordeiro que seja sem mancha, sem defeito, novo de 1 ano, macho, e ele tome do cordeiro para a sua família. Se a família for pequena, chama o seu vizinho mais próximo para que juntos eles possam sacrificar esse cordeiro e comer a carne desse cordeiro. E o sangue do cordeiro deveria ser aplicado sobre as laterais das portas, né? E sobre a viga superior da porta, né? Todas as laterais das portas da porta deveriam ser passado o sangue do cordeiro, porque nessa noite que Deus ordenou, quando Deus ordenou que fosse feito isso, o anjo da morte ia passar sobre o Egito e ali ia acontecer que os primogênitos do Egito seriam feridos. E Deus falou: olha, sacrifica um cordeiro e o sangue dele passa nas portas da casa daqueles que sacrificarem o cordeiro do povo de Israel. E quando o anjo da morte ele passar por lá, ele vai passar por cima das vossas casas e ninguém será atingido. Então, quando o anjo passasse, ele via que aquela casa que tivesse marcada com aquele sangue nas vigas de suas portas, na parte superior da porta, nas laterais da porta, o anjo passaria e não ia ferir aquela casa. Os primogênitos daquela casa seriam todos poupados. E assim foi. E o Senhor disse: olha, Moisés, essa é a Páscoa do Senhor. E assim o povo de Israel fez, e assim o povo de Israel cumpriu aquilo que Deus falou, né? E assim aconteceu. O anjo passou e o povo de Israel foram poupados. E depois o Senhor disse: aqui, isso é a Páscoa e será por memorial eterno. E assim foi estabelecido. E nós sabemos que o sacrifício desse cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus, que seria o sacrifício perfeito por toda a humanidade. Por toda a humanidade. E assim Deus cumpriu e estabeleceu no tempo apropriado por ele. Jesus veio à terra, Jesus se submeteu ao que Deus tinha ordenado para ele. Tudo o que Jesus tinha aqui na terra ele fez, ele cumpriu e ele se submeteu a Deus. E chegou o tempo dele sofrer, dele ser humilhado, dele ser rejeitado, dele ser crucificado naquela cruz, chicoteado, cuspido, toda a humilhação Jesus passou. Mas era para que se cumprisse o que estava estabelecido por Deus há muito tempo. Jesus foi
crucificado, Jesus foi sacrificado, Jesus foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado da humanidade. Assim João Batista declarou quando viu Jesus. João Batista estava no Jordão batizando e ele viu Jesus. Aí ele disse assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E assim Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, derramou a sua vida, foi ferido, e a palavra diz em Isaías que ele se submeteu e que ele ficou calado, como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, não falou, não disse palavra alguma, mas ele se submeteu e ele foi morto naquela cruz, como um cordeiro, na Páscoa, porque Deus estabeleceu que seria na Páscoa para que se cumprisse tudo o que estava escrito. E nós celebramos a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, sabendo que Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu por nós para nos salvar, para nos levar de volta para Ele, para nos aproximar dele novamente. Jesus morreu naquela cruz, o sacrifício único e eficaz, não existe outro mais. Então nós celebramos a Páscoa que fala da morte e ressurreição de Jesus, que foi para nos aproximar de Deus, porque o sangue de Jesus, assim como o sangue que marcava aquelas portas lá no Egito, quando aquele povo estava lá, e ali Deus disse, olha, essa é a Páscoa, e Páscoa significa passagem. O povo de Israel passou da vida de escravidão para uma vida de liberdade rumo a Canaã. Mesmo assim, o sangue de Jesus derramado naquela cruz abre um novo caminho e ele nos dá um livre acesso a Deus. O sangue de Jesus nos dá a liberdade de passarmos do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Cristo, o reino que Cristo conquistou para nós. Então, gente, a nossa Páscoa é essa, é saber que Jesus cumpriu o que estava determinado por Deus naquela cruz, que Jesus obedeceu, que Jesus submeteu a tudo aquilo por amor, para cumprir o que Deus tinha estabelecido. Ele é a nossa Páscoa, Ele se sacrificou por nós, mas para nossa alegria, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, nós sabemos que Ele está vivo, nós sabemos que o Seu Espírito está conosco, nós aguardamos a volta do Senhor. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa tarde, E quero assim dizer a vocês, olha, que se você não sabia, fique sabendo agora, que foi por você, foi por amor. Então somente creia nessa verdade, então somente creia. Creia porque um dia, que eu não sei quando, nós não sabemos, mas Jesus Cristo virá. Jesus Cristo virá e a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. Então eu aguardo cada dia a volta de Jesus. Então estamos aqui para celebrar a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero te desejar uma excelente Páscoa, uma Páscoa cheia de revelação de Deus. Que o Espírito Santo te revele verdadeiramente quem Jesus é e a obra que Ele fez naquela cruz. E que você compreenda que Ele não está morto, mas que Ele está vivo. Que Ele está vivo para a glória de Deus e que Ele voltará para nos levar para Ele de volta. Então somente creia nisso, tá? Então uma feliz Páscoa, uma Páscoa cheia da graça de Deus, tudo de melhor para você, que você possa cada dia mais conhecer esse Senhor, esse amigo, esse Deus maravilhoso e que Ele possa abençoar a tua vida ricamente, tá? É assim que eu te desejo, tudo de melhor, que você tenha uma passagem maravilhosa, a passagem que Jesus preparou para você através do seu sangue, que é a passagem que te leva de um reino que
não é o reino que Deus preparou para você nem para mim, porque Deus preparou um reino sobre modo excelente, que é o reino dos céus. Então é para lá que você vai, que eu vou, e que nós temos que começar a viver esse reino aqui na terra. Então, feliz Páscoa, que Deus abençoe você poderosamente. Fica com Deus e com essa paisagem maravilhosa. Que lindo demais isso aqui, não é verdade? Então, gente, fica com Deus, feliz Páscoa, que Deus abençoe vocês todos, tá? Fica na paz do Senhor, fica debaixo da graça de Deus. Deus é bom demais. Glória a Deus.